Glória a Deus. Nós começamos aqui uma série sobre o Espírito Santo. Estamos falando sobre os dons do Espírito Santo. Já falamos sobre duas classificações, porque os 9 dons do Espírito, eles são classificados em 3 formas, em 3 categorias. A primeira nós chamamos de dons de revelação. Está no canal já essa live, você pode procurar e ser abençoado. A segunda categoria são os dons de poder, que também já está aqui no canal e você pode acompanhar. Você que ainda não assistiu as 2 outras lives, procure no canal e você vai receber e vai aprender. Hoje nós vamos para a última categoria, que são os dons de expressão. Amém? Então o texto nosso, que nós temos como base para falar sobre os dons do Espírito Santo, é 1 Coríntios, capítulo 12, verso 7 até o verso 11. Vou ler para você, que diz assim: Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para um propósito. Eu volto a destacar que os dons são dados ou operados através de nós para um propósito. Verso 8 diz assim: Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria, a outro, pelo Espírito, a palavra do conhecimento, a outro, pelo Espírito, o dom da fé, a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, a outro, pelo mesmo Espírito, a operação de maravilhas, a outro, o dom da profecia, a outro, o dom de discernir os espíritos, a outro, a variedade de línguas, a outro, a interpretação das línguas. E o verso 11 diz: Porém, um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como ele quer. Então deixa eu voltar a fazer aqui uma pequena explicação sobre os dons do Espírito Santo. Primeira coisa que eu destaco é o próprio verso 7, que diz que há um propósito nos dons ao serem manifestados nas nossas vidas. O próprio verso 7 também diz a manifestação do Espírito. Eu volto a dizer que todo cristão nascido de novo, que foi selado com o Espírito Santo, nessa pessoa já estão os dons. Porque o Espírito Santo já habita na pessoa. Consequentemente, os dons já estão ali. Mas o que falta é a manifestação dos dons. Nós precisamos permitir que o Espírito Santo manifeste os dons através das nossas vidas, ok? E o verso de número 11, ele vai dizer que é o Espírito que opera esses dons nas nossas vidas, ok? Então você precisa entender, eu sou um canal de Deus, eu sou um instrumento, e o Espírito Santo vai operar através da minha vida esses dons espirituais que são do Espírito Santo, ok? Então vamos lá para a nossa live de hoje, e o nosso tema é os 3 dons de expressão, também conhecido como dons vocais ou dons verbais, porque são dons que são da fala, são da boca, uma expressão da fala, uma expressão da boca. Então, o versículo de número 10, ele fala sobre esse dom da expressão, que é o dom da profecia. Então já escreva aí nos comentários, profecia, dom da profecia. Os 2 outros dons também estão no verso 10, que é o dom de variedade de línguas e, por fim, o dom de interpretação das línguas. Então esses são os 3 dons de expressão que nós classificamos aqui dentro dos 9 dons do Espírito Santo.
dom da profecia, dom da variedade de línguas e dom da interpretação de línguas. Amém? Glória a Deus. Então escreva aí os 3 dons aí, os 3 nomes: dom da profecia, dom de variedade de línguas e o dom da interpretação das línguas. Ok? Amém? Então vamos falar inicialmente aqui do dom da profecia. Deixa eu ler para você aqui o que eu escrevi a respeito. O dom da profecia é uma manifestação do Espírito Santo que envolve receber e transmitir mensagens inspiradas de Deus. A profecia pode ter diferentes formas, como palavras de encorajamento, de consolo, de exortação ou revelação. Através desse dom, Deus fala diretamente ao coração das pessoas e edifica a igreja. A profecia é uma ferramenta poderosa de direção divina, conselho e instrução para a comunidade cristã. Olha o que está aqui escrito. O dom da profecia, ele é receber mensagens inspiradas com um objetivo. E eu quero ler esse texto porque aqui ele esclarece melhor qual o objetivo do dom da profecia. É 1 Coríntios, capítulo de número 14 e o verso de número 3. Olha só. Diz dessa maneira: o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Aqui está os três principais objetivos do dom da profecia: edificação, exortação e consolo ou encorajamento. Quando uma pessoa tem o dom da profecia, esse dom na vida dessa pessoa tem como objetivo edificar, exortar e consolar ou encorajar as pessoas. Olha como é necessário nós compreendermos a respeito deste dom. O dom da profecia, quando ele é dado, quando ele é manifestado na vida de uma pessoa, ele tem essas 3 vertentes. Ou ele vai edificar, ou ele vai exortar, ou ele vai encorajar. Edificar. Quando este dom vem para edificar, ele traz uma mensagem. Uma mensagem que as pessoas, através dela, adquirem maturidade, adquirem direção, adquirem conhecimento da vontade de Deus. Então ele está edificando a igreja do Senhor Jesus. Ele está edificando os servos de Deus com a palavra, com uma direção de Deus. Então ele serve para edificar. Mas também o dom da profecia é para exortar. Esse é o dom de corrigir também as pessoas. É quando a gente fala de modo para corrigir o que está errado. Quando a gente exorta, já é uma forma mais dura de se falar. Porque tem coisas erradas, irmãos, que precisam ser confrontadas, exortadas. E a pessoa que tem o dom da profecia, ele tem muito essa vertente de perceber a coisa errada e ele trazer uma palavra de Deus, uma profecia para corrigir o que está errado. E eu digo para você como é necessário o dom da profecia no meio da igreja. Quantas vezes, irmãos, pessoas são transformadas de comportamentos errados, de atitudes erradas, porque alguém veio com o dom da profecia e disse: olha, meu irmão, olha, minha irmã, esse seu comportamento, essa sua atitude não está glorificando a Deus, então Deus está mandando te dizer dessa maneira, desse jeito, e a pessoa aplica uma correção, uma exortação na vida daquele cristão. E eu digo para você uma coisa: eu gosto de receber palavra de profecia na minha vida, para me corrigir.
Quando Deus diz assim, olha, meu servo, isso está errado na tua vida. Eu observo que a maioria das pessoas querem receber palavras assim, olha, meu servo, eu vou te abençoar, meu servo, eu vou te dar a vitória, eu vou abrir a porta. Todos nós gostamos, é verdade, de receber uma palavra assim, de bênção. Mas eu também gosto, irmãos, de ser corrigido. É tão bom quando alguém vem com uma palavra de Deus e fala ao nosso coração para corrigir coisas erradas que estão em nós. Inclusive, a Bíblia diz que, assim como o pai corrige o filho que ama, assim Deus corrige também o seu filho. Eu faço uma pergunta para você. Quem aqui gosta de ser corrigido por Deus? Quem aqui gosta de ser exortado? Quem aqui aceita, irmão, uma exortação? Porque também tem esse detalhe. Tem gente que não gosta de ser corrigido, de ser exortado. Você gosta? Eu gosto. Eu gosto que Deus fale comigo, irmãos. Coisas que estão em desacordo com a vontade dele. Eu gosto que Deus fale duro comigo para que eu acorde, desperte. Poxa vida, isso está errado na minha vida. Isso não está certo. Deus está falando comigo. Deus está me exortando. Deus está trazendo uma palavra ao meu coração. É bom quando você recebe uma exortação. Por favor, não endureça o teu coração. Na Bíblia, Deus chamou um povo lá de dura cerviz. Ou cerviz é essa região aqui. Gente que tem o pescoço duro, que não se curva, que não se dobra. Tem gente que não aceita a correção, que não aceita a exortação. Deus vai chamar esse povo de dura cerviz. Nós não podemos ser um povo assim, que tem uma dura cerviz, que não aceita a palavra da correção. O dom da profecia, veja, ele tem essas três vertentes: edificar, corrigir, mas também encorajar. É tão bom também quando você recebe aquela palavra: meu servo, tu vai vencer. Deus está falando com você que Ele vai te dar vitória, que Ele vai te dar livramento. Te levanta, se renove, se fortaleça. Também Ele vai encorajar. Olha que tremendo. O dom da profecia. Amém? Sobre o dom da profecia, eu preciso aqui clarear o teu entendimento sobre a diferença entre o dom da profecia e o ministério profético. O profeta e o dom da profecia. Nem toda pessoa, escute isso, que tem o dom da profecia é um profeta. O profeta já é outra categoria, que não é o caso que eu estou falando aqui hoje, que são os 5 ministérios, que eu ainda vou preparar uma live para falar sobre os 5 ministérios, que é o ministério de evangelista, pastor, mestre, apóstolo e profeta. Está lá em Efésios 4, verso 11. Eu não vou falar sobre os 5 ministérios, entre eles o profético. Então, há uma diferença entre o dom da profecia e o ofício profético, o ministério profético. Nem toda pessoa que tem um dom da profecia tem um ministério profético. Ok? Agora, todo profeta tem o dom da profecia. Olha que interessante. Nem toda pessoa que tem um dom da profecia é profeta. No entanto, todo profeta tem um dom da profecia. Ok? Então, para você entender isso. A pessoa que tem um dom da profecia não necessariamente é considerada um profeta no sentido do ofício profético. Ok? Ter o dom de profecia significa que o Espírito Santo capacita uma pessoa a receber e transmitir mensagens inspiradas de Deus para edificação, exortação e encorajamento. Ok? Então tem que ter esse entendimento sobre as diferenças. Amém, amados? Para você não ficar achando que quem tem o dom da profecia já é profeta. Ok? Não quer dizer isto. Amém? Então o dom da profecia pode ser exercido por qualquer pessoa. Quando
a gente está pregando a palavra de Deus, diversas vezes durante a pregação da palavra, o dom da profecia é manifestado. Quantas vezes durante uma pregação você é exortado? Quantas vezes durante uma pregação você é edificado? Quantas vezes durante uma pregação você é encorajado? Ali foi o dom da profecia se manifestando através do pregador para edificar a igreja, para exortar a igreja e para encorajar. Ok? Então, eu acredito muito que o dom da profecia, ele se manifesta muito na vida dos pregadores, na vida daqueles que têm o contato direto para ensinar as pessoas, para estar cuidando de pessoas. Esse dom, ele manifesta bastante nestas pessoas. Ok? Amém? Então, já falamos do primeiro dom de expressão. Eu volto a explicar para você que essa categoria chamada de dom de expressão, ou dons vocais, ou verbais, é porque vem da fala, ok? Vem da fala. Quem profetiza está falando. Quem está dando uma profecia está falando. Quem está edificando alguém e exortando alguém está falando. Então, por isso, é chamado de dons de expressão, que você está expressando, ok? Amém? Eu oro para que todos vocês, irmãos, experimente a manifestação do dom da profecia na sua vida. Que o Espírito Santo te use para edificar as pessoas. Que o Espírito Santo te use também para corrigir pessoas. Com sabedoria, com graça, com entendimento. Que o Espírito Santo também te use para levantar pessoas que estão desanimadas, estão fracas, estão caídas. Quando você chega e você fala e a pessoa se levanta, se anima, você foi usada no dom da profecia. Você entendeu isso? Talvez você, e eu tenho certeza disso, já foi usado e usada diversas vezes no dom da profecia e nem sabia disso. Quem aqui, deixa eu perguntar, quem aqui já foi usado para trazer uma palavra que edificou alguém? Quem aqui já foi usado para corrigir um comportamento errado em alguém? Quem aqui já encorajou alguém, a pessoa diz, fulano, obrigado, eu estava tão desanimado, eu estava pensando em desistir de tudo, mas depois que eu ouvi você, que você me falou, eu recebi uma nova força. Quem aqui já teve essa experiência? Eu sei que a maioria aqui, ou se não todos, servo de Deus, já foi usado, porque talvez é um dos dons que mais é manifestado nas nossas vidas. Fala aí para mim, por favor, que você já foi. Amém? Eu sei que você já foi usado por esse dom de encorajar alguém, de levantar alguém que estava desanimado, de dar uma palavra assim de força para alguém. É tão tremendo. Então esse dom, o dom da profecia, ele se manifesta muito em nossas vidas. Amém? Olha aí os irmãos respondendo, eu já fui, eu sim. Amém? Glória a Deus. Eu sei que vocês já foram. Porque esse dom está muito presente na vida da igreja. Esse dom está muito presente na vida dos cristãos. E eu sei que você já foi. Aleluia. Então, o dom da profecia. A partir de hoje você vai entender quando a próxima vez você edificar alguém, quando você pregar a palavra e alguém falar assim, pastor, irmão, líder, fulano de tal, quando você falou aquela palavra, eu fui edificado. Aí você vai lembrar, opa, o dom da profecia se manifestou. Ou a pessoa falar assim, fulano de tal, eu estava fazendo algo errado, eu estava agindo de forma errada e você me corrigiu. Aí você vai lembrar, opa, o dom da profecia. Ou alguém vai dizer assim, eu estava desanimado, triste, para baixo. Quando você falou, eu me levantei. Você vai lembrar, dom da profecia. Ok? Vamos lá para o segundo dom de expressão, o dom de línguas. Ou, como a Bíblia chama, variedade de línguas. Esse é o segundo dom de expressão, variedade de línguas.
que é falar em línguas espirituais, ok? É falar em língua que o entendimento humano não compreende. É falar em línguas que é uma linguagem espiritual, a linguagem dos anjos, ok? Há diversos textos na Bíblia em que as pessoas foram batizadas com o dom de línguas. Falar em línguas. É uma linguagem que a nossa mente humana não compreende. É uma linguagem que não há uma compreensão humana para ela, que é uma linguagem espiritual. No entanto, o apóstolo Paulo vai dizer que aquele que ora em línguas, olha só o versículo 2 do capítulo 14 de 1 Coríntios, diz assim: porque o que fala em língua estranha não fala a homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, em espírito fala de mistério. Olha que tremendo. O dom de falar em línguas está dizendo: quem fala em línguas não fala a homens, fala a Deus. Também ninguém entende, porque não há uma compreensão. Nem a pessoa que está falando entende o dom de línguas, o que ela está falando. Ele diz assim: porque em espírito fala de mistérios. Oh, aleluia! E Paulo vai dizer assim: eu oro para que todos vocês possam falar em línguas. Irmãos, quem ora em línguas está se edificando a si mesmo. O apóstolo Paulo diz: quem ora em língua, ora de fato. Ora de fato. Porque é uma oração que você está expressando palavras que só Deus entende. Quando você ora em português, no nosso caso aqui, tanto você entende, como Deus entende, mas também o diabo entende que você está orando. O diabo sabe, porque você está orando numa linguagem compreensível. Agora, quando você ora em línguas, só Deus entende. Você não entende, o diabo não entende, só Deus entende. Só o Espírito Santo entende a oração que você está fazendo. Inclusive, a Bíblia diz assim, que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis, que é o falar em línguas. Esses gemidos inexprimíveis é falar em línguas estranhas. Não é compreendido por você, no entanto, você está orando de fato. Você está orando a oração mais perfeita e pura diante de Deus, porque você está falando diretamente com Deus. Diga aleluia. Quem aí quer receber o dom de línguas? Eu orei muito pedindo a Deus. Eu orei muito pedindo ao Espírito Santo o dom de línguas. Espírito Santo, me batiza com o dom de línguas. Vocês estão ouvindo aí um barulho aí? É um amigo aqui que está construindo aqui perto de mim. O Espírito Santo te dá este dom de línguas. Eu pedi muito, Espírito Santo, me batiza com línguas estranhas. Amém? Quando você começa a falar em outras línguas, é maravilhoso demais. Porque você está orando de fato, e o meu desejo, a minha oração por você, é para que todos aqui, em nome de Jesus, quem ainda não fala em línguas estranhas aqui, seja batizado com o Espírito Santo e seja ativado e se manifeste na tua vida o dom de línguas, de variedade de línguas. Porque não é só um tipo, há uma variedade de línguas. Assim como na terra, há variedade de línguas, de idiomas, no céu também. Há variedade de línguas estranhas, que você pode ser tomado em variedade de línguas. Amém? Agora deixa eu também falar algo aqui interessante a respeito do dom de línguas. Porque quando você vai ler Atos dos Apóstolos, capítulo 2, que fala da descida do Espírito Santo, e que todos falavam em línguas ali, e havia diversas pessoas de outros países ali, e eles ouviam e entendiam no seu idioma. Naquele caso específico de Atos 2, o que os discípulos falaram não foi línguas estranhas, no sentido de ser línguas incompreensíveis, línguas espirituais. O que eles falaram ali foram idiomas que eles não tinham estudado, que eles não conheciam como falar,
Mas quando o Espírito Santo veio sobre eles com o dom de variedade de línguas, eles também falaram outros idiomas. Olha que tremendo é este dom. Porque ele não se refere somente às línguas espirituais. O Espírito Santo pode dar para uma pessoa o dom de línguas para falar também outros idiomas. Eu já ouvi casos de pessoas que falaram outros idiomas e nunca estudaram aquilo ali. Mas o Espírito Santo trouxe, por quê? De quem são as línguas todas? Não é de Deus? Não foi ele que distribuiu lá em Gênesis, capítulo 11, quando eles foram construir a Torre de Babel? Então Deus teve que colocar diversas línguas ali para eles não se entenderem mais e terem que parar a construção. Ou seja, todas as línguas, todos os idiomas veio do Espírito, inclusive os nossos, daqui da terra. Olha o quanto de idiomas nós temos na terra, irmãos. Inglês, espanhol, português, o alemão, o francês, o italiano, o japonês, e aí vai. Diversos idiomas. Diversos. Se na terra tem diversos, e todos vieram de onde? Do céu. Foi Deus que concedeu. Então imagina quantos ainda existem lá. É isso que eu acho tremendo. Por isso o texto fala assim, variedades de línguas. Não diz falar em língua. Ele coloca no plural, variedade, porque existe variedade de línguas ainda que são desconhecidas de nós aqui da terra, que só existe no céu. E quando você é batizado, manifesta em você o dom de línguas, você pode acessar essas línguas celestiais e você falar só com Deus, porque só no céu consta aquelas línguas espirituais. Diga aí aleluia. Eu quero declarar sobre a tua vida que você vai receber em nome de Jesus o dom de variedade de línguas. É tão bom orar em línguas, irmãos. Quando você está orando, um dia um irmão falou assim, pastor, eu fui batizado no dom de línguas. Eu falei em línguas, pastor, na oração. Eu disse, glória a Deus, irmão. Glória a Deus. E aí, você continuou? Ele disse, não, pastor, eu só orei naquele dia. Tá errado, irmão. Não é assim que funciona. Se o Espírito Santo manifestou na tua vida o dom de línguas, pronto. Eu te pergunto, quem estuda o espanhol e aprende a falar o espanhol, você não vai usar ele? Você vai esquecer aquela linguagem? Não. É a mesma coisa. Quando você recebe o dom de línguas e você recebe uma língua espiritual, pronto, já está em você. Você pode falar a qualquer hora. Eu falo em línguas a qualquer hora. Eu posso falar em línguas aqui para você agora. Já está em mim, eu não tenho que ficar assim, eu tenho um ritual, eu tenho que me ajoelhar, eu tenho que fechar os olhos, aí levantar as mãos, aí começar a me tremer, aí eu vou falar em línguas. Não! Uma vez que você já tem, você pode falar. Eu vou no carro dirigindo aqui falando em línguas. Eu vou na rua, eu falo em línguas. Quem fala em línguas edifica a si mesmo. É uma linguagem espiritual. Você tem que usar toda hora. Irmãos, quando eu vou orar, eu oro em português e eu oro também em línguas. Ok? Eu oro também em línguas estranhas. Porque eu estou me edificando, eu estou falando diretamente com Deus, uma linguagem espiritual, que é mais poderosa do que a minha linguagem no português. Paulo vai dizer assim, olha só, ele diz que ele falava mais que todos os crentes da igreja dele em línguas. Ou seja, ele tinha diversas línguas estranhas. O versículo de número 4 de 1 Coríntios 14 diz assim, o que fala em língua estranha edifica-se a si mesmo. Mas o que profetiza edifica a igreja. Olha só, ele está mostrando que o dom da profecia edifica a igreja. Agora o dom de línguas edifica a pessoa. Amém? Ele diz assim, ó, versículo 5 de 1 Coríntios 14. E eu quero que todos vós faleis línguas estranhas.
eu quero que todos vós faleis em línguas estranhas, mas muito mais que profetizeis, porque o que profetiza é maior do que o que fala em línguas estranhas. Ok? Então Paulo está dizendo, eu quero que todos vocês falem línguas, mas quero mais ainda que vocês profetizem. Veja que Paulo dá mais destaque ainda ao dom da profecia. No entanto, ele diz assim, eu quero que todos vocês falem línguas. E a mesma coisa que eu quero como pastor. Irmãos, o meu desejo é que toda a igreja que eu pastoreio fale em línguas. Que toda a igreja que eu pastoreio também tenha o dom da profecia. Em nome de Jesus. Ok? E para finalizar, o último dom de expressão é o dom de interpretação de línguas. Olha só. Aqui no versículo ainda de número 5, ele diz assim, a não ser que também interprete para que a igreja receba a edificação. Paulo disse que o dom de profecia é maior do que o dom de língua. No entanto, ele diz, se a pessoa que fala em línguas também tem o dom de interpretação, então o dom dela vai ser maior do que o da profecia. Porque ela tem o dom de línguas e tem um dom de interpretação. Vai ser maior do que o da profecia. Porque quem está falando em línguas, ele não entende. Mas se ele também tiver o dom de interpretação, ele fala em línguas e ele interpreta. Deus falou isso, 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 isso. Aí as pessoas recebem também e são edificadas. Eu já vi casos de uma pessoa falar em línguas e outra pessoa com um dom de interpretação interpretar o que essa aqui diz e falar para o povo na linguagem do português. Olha que tremendo. É possível que um fale em línguas, o outro tenha o dom de interpretação e interprete as línguas estranhas, espirituais desse e fala para o povo. Agora é possível que uma mesma pessoa tenha tanto o dom de línguas como de interpretação de línguas. Ela mesma fala em línguas e ela mesma interpreta e aplica para o povo. Olha que tremendo. E Paulo diz assim, eu oro para que vocês também possam ter o dom de interpretação. Seria muito bom também que você, além de pedir o de línguas, você diga, Espírito Santo, como já veio o de línguas, me dá também o de interpretar agora. Porque o pacote fica mais completo. Né? Você já fala em línguas estranhas, mas você ainda recebeu o de interpretar as línguas estranhas. Já pensou, irmãos? Aleluia! Alguém está falando, dia desse tinha um pessoal aqui dos Estados Unidos, né, na cidade, e eles sentaram, a gente estava naquele projeto de leitura da Bíblia, e tinham 3, na hora que eu fui para o meu turno, tinham 3 irmãos dos Estados Unidos, perto de mim. Os 3 falando em inglês, irmãos, eu fiquei bobão lá, não entendi nada. Fiquei tão chateado de que, rapaz, esses caras estão falando perto de mim aqui em inglês, e eu não sei o que eles estão dizendo. Falando os 3 um com o outro, e ria, e falava, e eu não entendi. Agora imagina se eu entendesse. Eles estavam falando, eu estava entendendo tudo que eles estavam dizendo. Ah, é isso, isso, isso. Mas porque eu não tenho o idioma do inglês, eu não sabia. Da mesma forma, é no sentido do espiritual. Imagina alguém falando em línguas e em línguas aqui, e você tem o dom de interpretar e você diz, muito bem, Deus, você está falando isso, 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 isso. É maravilhoso, sim ou não? Amém? Que Deus libere, que o Espírito Santo manifeste tanto o dom de línguas como de interpretação de línguas nas nossas vidas, em nome de Jesus. Eu oro declarando esta palavra, eu oro profetizando sobre a tua vida, que você vai ser ativado, que na tua vida vai manifestar o dom da profecia, em nome de Jesus. Você vai edificar pessoas, você vai exortar pessoas e você vai encorajar pessoas, mas também na tua vida vai se manifestar o dom de línguas. Irmão, você vai falar uma linguagem espiritual, você vai falar em mistérios, você vai se edificar a si mesmo. Mas também em nome de Jesus, que o dom da interpretação
que você possa interpretar a linguagem do céu. Que maravilha! Também se manifeste em você para a glória de Deus. Você recebe? Eu oro dessa maneira em nome de Jesus e te abençoo mais. Você descobrir sobre o fruto do Espírito Santo, ok? Deus te abençoe. Tenha uma boa tarde em nome de Jesus.